Olá! Você sabe o que é uma doença hereditária autossômica monogênica? Sabia que ela pode ser recessiva ou dominante? Bom, a gente sabe, e ao final desse vídeo você vai saber também. Quando uma doença hereditária é recessiva, isso significa que para uma pessoa ter a doença, ela tem que herdar duas cópias alteradas do mesmo gene, uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Se uma pessoa herdar uma cópia alterada e uma cópia normal, então na maior parte dos casos essa pessoa será apenas uma portadora saudável, porque a cópia normal vai compensar a cópia alterada. Ser portador significa que não se tem a doença, mas que se tem uma cópia de um gene afetado num dos pares de genes. Então, se ambos os membros de um casal forem portadores do mesmo gene afetado, podem transmitir aos seus filhos um gene normal ou um gene alterado. Isso acontece ao acaso, de forma aleatória. Desse modo, cada filho ou filha de pais que são ambos portadores do mesmo gene alterado tem uma probabilidade de 25% de herdar duas cópias alteradas do mesmo gene, uma de cada um dos pais, e assim vir a ser afetado pela doença. Há também uma probabilidade de 50% de que a criança herde apenas uma das cópias de um gene alterado de um dos pais. Se isso acontecer, a criança será um portador saudável. Finalmente, existe a probabilidade de 25% de que a criança herde ambas as cópias normais de cada um dos pais. Nesse caso, a criança não terá a doença e nem será portadora da mesma. Isso também significa que há uma probabilidade de 75% que a criança não seja afetada pela doença. Vale ressaltar que todas essas hipóteses ocorrem completamente ao acaso, e as probabilidades se mantêm as mesmas a cada gravidez, além de terem chances iguais de acontecerem tanto em meninas quanto em meninos. Já no caso das doenças hereditárias dominantes, isso significa que uma pessoa herda uma cópia normal do gene e uma cópia afetada. Contudo, o gene alterado domina sobre a cópia normal, o que faz com que a pessoa apresente a doença genética. A doença específica com que a pessoa será afetada vai depender do gene que está sendo alterado e quais as instruções que esse deveria dar ao organismo. Algumas doenças genéticas dominantes afetam o indivíduo logo desde o nascimento. Outras só o afetam durante a vida adulta e essas são conhecidas como doenças de início tardio. Quando um dos pais tem um gene alterado, isto é, uma mutação, poderá transmitir aos filhos tanto o gene normal quanto esse gene alterado. Assim, cada um de seus filhos tem uma probabilidade de 50% de herdar o gene mutado e de vir a ter a doença. Há também uma probabilidade de 50% da criança herdar uma cópia normal do gene. Nesse caso, a criança não será afetada pela doença e também não a transmitirá para nenhum de seus filhos. Tal qual nas doenças recessivas, a probabilidade se mantém a mesma para cada gravidez, e são as mesmas para mulheres e homens. A fibrose cística é uma doença de origem genética autossômica recessiva, ou seja, para ter a doença, o indivíduo precisa herdar um gene causador da fibrose cística da mãe e outro do pai. Quem carrega só um gene é considerado apenas um portador, sem a doença. Como sabem, é uma doença genética que basicamente faz o meu corpo produzir uma cacetada de muco. Curiosidade, eu tenho que tomar muito cuidado com outras pessoas com fibrose. A regra é que temos que ficar a 6 passos de distância porque podemos acabar pegando bactéria. A consequência desse defeito genético é a diminuição da função de uma proteína da superfície das células que funcionam como um canal que transportam íons e principalmente cloretos. Assim, a fibrose cística é causada por uma mutação em um único gene localizado no braço longo do cromossomo 7, que é responsável pela produção de uma proteína denominada CFTR, um canal de cloro e bicarbonato que está presente na superfície das células epiteliais. O gene defeituoso e a proteína produzida por ele fazem com que o corpo produza um muco de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual. Esse muco espesso leva ao acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamações e infecções, como pneumonia e bronquite, trazendo danos aos pulmões. Esse muco também pode bloquear o trato digestório e o pâncreas, o que impede que enzimas digestivas cheguem ao intestino. O corpo precisa dessas enzimas para digerir e aproveitar os nutrientes dos alimentos, essencial para o desenvolvimento e saúde do ser humano. Então, pessoas com fibrose cística frequentemente precisam repor essas enzimas através de medicamentos tomados junto às refeições como forma de auxílio na digestão e nutrição apropriada.
Os sintomas de um paciente com fibrose cística estão ligados ao que a secreção mais espessa que o normal causa no organismo. Por exemplo, quando essa secreção fica acumulada nos pulmões, isso pode gerar tosse crônica, pneumonias de repetição e infecções. No caso de ter também problemas pancreáticos, torna-se ainda mais difícil para as pessoas com fibrose cística absorver as gorduras e os nutrientes necessários para o crescimento, gerando sintomas como diarreia, geralmente volumosas, e dificuldades para ganhar peso e estatura. Pode ser diagnosticada no teste do pezinho e diagnosticada através de exames genéticos ou do teste do suor, já que pessoas com fibrose cística tendem a ter o suor mais salgado que o comum. O tratamento vai de acordo com a gravidade dos sintomas sentidos pelo paciente. Porém, na maioria das vezes, o tratamento é feito para tratar problemas digestivos e fazer a limpeza dos pulmões. E ele é composto por enzimas digestivas para alimentação, suporte nutricional, medicamentos broncodilatadores e fisioterapia respiratória. A síndrome de Marfan é uma doença genética autossômica dominante. Isso é necessária apenas uma mutação em um dos alelos para que ocorram as manifestações clínicas. É uma doença sem predileção de raça ou sexo e com a prevalência de 1 a cada 10 mil. Possui como característica principal o envolvimento multissistêmico, afetando principalmente o aparelho cardiovascular, o músculo esquelético e o ocular. Por conta disso, por muito tempo, os pesquisadores tentaram identificar uma proteína que fosse comum aos ossos, olhos e coração. Até que no final da década de 80 foi descoberta a existência de uma proteína denominada fibrilina, que faz parte do tecido de sustentação dos órgãos. Essa proteína está presente em grande quantidade nos ligamentos que unem os ossos às articulações. Também seguram as lentes aos olhos, o que chamamos de cristalino, assim como está presente na camada interna das artérias, principalmente na maior artéria do corpo humano, a aorta. A mutação genética leva à produção de quantidades maiores dessa proteína, acarretando o surgimento dos principais sintomas e sinais da síndrome de Marfan. Na população com síndrome de Marfan, há um defeito no gene FBN1, situado no cromossomo 15, que afeta a produção de fibrilina. As moléculas de fibrilin-1 são responsáveis por formar estruturas chamadas de microfíbrios. Esses são necessários para fornecer elasticidade e apoio aos tecidos conjuntivos, como ossos, músculos e as lentes dos olhos. A síndrome de Marfan pode apresentar sintomas muito diferentes de paciente para paciente, mesmo que esses sejam da mesma família. As principais manifestações clínicas estão relacionadas a 3 sistemas principais: o esquelético, com estatura elevada, escoliose, braços e mãos alongados e deformidade no tórax; o sistema cardíaco, caracterizado por prolapso da válvula mitral e dilatação da aorta; e o sistema ocular, caracterizado por miopia e luxação no cristalino. Não existe cura nem forma de corrigir as anomalias do tecido conjuntivo na síndrome de Marfan. O objetivo do tratamento, então, é prevenir ou reparar as anomalias antes do surgimento de complicações mais perigosas. Beta-bloqueadores podem ser administrados para suavizar o fluxo sanguíneo através da aorta. Caso tenha ocorrido um alargamento da aorta ou um surgimento de um aneurisma, é possível reparar ou substituir cirurgicamente a parte afetada. Um deslocamento do cristalino ou da retina pode ser retificado também com cirurgia. Agora que você já sabe um pouco mais sobre doenças monogênicas de herança autossômica recessiva ou autossômico dominante, a gente fica por aqui. Até a próxima!